Yom Kippur, ou Dia da Expiação. A gente vê a Bíblia falar sobre isso lá em Levítico, capítulo 23, dos versículos 26 ao 32, quando diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês da tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado, Shabat. Então, a gente vê sobre essa festa nessa passagem de Levítico 23, né? E ao longo da Bíblia a gente tem alguns paralelos em relação a esses 10 dias que são considerados como dias de temor, né? Entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, entre a Yom Teruah, que seria a festa das trombetas, e o dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur. Então, a gente vê, por exemplo, lá em Apocalipse 2:10, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aponta para esse ciclo também de 10 dias de teste, de aprovação, de tribulação, para que haja uma apresentação ao rei, a um juízo ao final desse período de 10 dias, né? Em Daniel, no capítulo 1, a gente percebe também que ali quando Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, né, uma porção do manjar do rei, e ele disse ao dispenseiro, quem o chefe dos eunucos havia colocado sobre Daniel, Ananias, Misael, Azarias, o seguinte: lá no versículo 12 do capítulo 1 ele falou: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Então, e aí após esse período de aprovação, né, eles foram apresentados ao rei, né, e após eles serem aprovados, então eles permaneceram diante do rei no palácio. Ou seja, teve um período de 10 dias de teste que ele pediu também, né? E após esse período teve uma apresentação ao rei também. A gente também pode ver na questão da parábola dos talentos. Muitas vezes a gente pensa só na questão macro, né, do dia final. Só que a Terra ela é feita de ciclos e estações, como fala lá em Gênesis 8:22, né, que enquanto a Terra durar, né, verá a sementeira e segue, enfim. E quando a gente olha para a parábola dos talentos, a gente pode ver essa questão desses 10 dias de temor entre Yom Teruah e Yom Kippur, como também essa parábola dos talentos que a gente tem uma prestação de contas, vamos dizer assim, nesse período. É um período que a gente tem que, vamos dizer assim, andar como se fosse em casca de ovo, em vidro quebrado, com muito temor, como se tudo aquilo que a gente fizesse multiplicasse por 10. Como se todas as obras más ou boas, ajuda, ou reclamação, pecado, ou obras de justiça, enfim, fosse multiplicado. E ao final desse período de 10 dias a gente então se apresenta diante do rei, né? E do 9º para o 10º dia, né, a gente então se humilha, né, pedindo perdão de uma forma coletiva, né, vamos dizer assim, por nós mesmos e de forma coletiva. Quando a gente vê também lá em 1 Samuel, capítulo 25, né, vai falar a história
Abigail, Nabal e Davi. E de forma resumida, Nabal tinha tratado muito mal os servos de Davi, né? Não oferecido nenhum mantimento, nenhuma ajuda, eles estavam com fome, cansados, né? E aí Davi se enfureceu com ele, queria matá-lo, mas Abigail, de forma muito sábia e prudente, né, se apresentou a Davi, pediu perdão pela maldade, imprudência de Nabal, né, mesquinhez. E aqui no final do capítulo 25, então, a partir do versículo 32, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que minha mão se salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Que se tu não te não apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou a sua mão e o que tinha trazido, ele disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Versículo 38 vai falar: E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta na mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então a gente vê, por exemplo, a figura da igreja aqui em Abigail, né, que se humilhou, né, e a gente percebe esse período de 10 dias também, em que o Senhor trouxe juízo sobre Nabal, né, que estava imprudente, embriagado, como os jovens da Babilônia, que Daniel quis ser a exceção, de não se embriagar com os manjares do rei, né, mas ter uma alimentação mais adequada, ter um comportamento mais adequado nesse período de teste de 10 dias principalmente. E aí ao final Davi então pede para se casar com Abigail, né, que também é uma figura que também aponta para a igreja. Então que a gente tenha temor nesses dias e que a gente se atente para essas festas, essas estações, que a gente não deve julgar ninguém, né, que não realiza ela, mas elas apontam profeticamente para o Messias, para Cristo. Amém? Deus abençoe.